oportuno para sermos edificados pela palavra. E hoje temos o privilégio de receber o seminarista João. Esse menino é de casa, viu, gente? Você pode não saber, não, mas pelo menos da minha casa, né? De algum tempo a gente conhece. Na minha casa não, que você nunca foi. Vive fazendo desfeita. Mentira, queridos. João é seminarista do primeiro ano, da turma do Leandro, que não veio hoje. Cadê o seminarista? Orem por eles, irmãos. Está com febre aí a tarde toda. Leandro voltou para casa mais cedo por conta disso. E conhecemos o João já há algum tempo. Foi estudar no IBEL. E a Júlia, sua esposa, conhece a Sara desde criancinha, as duas ali na mesma igreja. Eu estudei teologia com a sogra do João, lá no Instituto Bíblico. A Meire, querida irmã nossa, seu sogro também era presbítero lá em Patrocínio na época, então conhecemos esses irmãos há muito tempo. João é primeiro anista nesse seminário, viu, meu irmão? Mas já passou pelo Palavra da Vida, já fez IBEL inteirinho, já tem... É igual o Arsênio já está pedindo mestrado lá no Jumper, de tanto que estuda teologia, já pode ser ordenado. Mas graças a Deus por isso, irmãos que estão sendo bem afiados para o ministério da palavra. Nós vamos orar pela vida do João e vamos pedir que Deus o abençoe para sermos edificados pela palavra. Pai de amor, nós te louvamos, Deus, por esta noite, pela bênção de abrirmos a Escritura e buscar nela vida para nós. Queremos isso, Senhor, queremos ver Jesus, queremos nos encontrar com o nosso Redentor nesta noite e celebrar a sua vida, a sua vitória sobre a morte e aprender a viver com esperança, com fé, com confiança no Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor ilumine teu servo, que o Senhor o dê clareza no pensar, que o Senhor o dê boas aplicações, Senhor, para nos ensinar quando é difícil para nós praticar a tua palavra. Em tudo, Senhor, nos torna fiéis, Pai, dispostos a ser tratados. Quebranta o nosso coração, Pai, nos quebra mesmo quando somos duros e não nos curvamos ao Teu ensino. Senhor, nos conduz a Cristo e nos faça ser como Jesus. Oramos porque queremos ouvi-lo nesta noite e assim pedimos fiados em Cristo, nosso mediador. E no nome dele oramos. Amém. Deixa eu só abrir antes aqui. Boa noite, irmãos. Graças e paz esteja com todos. Decidi abrir o copo antes para não passar vergonha na hora da mensagem. É um privilégio estar aqui com os irmãos, poder louvar com vocês, um louvor bonito, como nós cantamos agora, fomos dirigidos, e poder agora meditar na palavra, né, depois de refletir nesses louvores que já trouxeram para nós palavras, já falaram sobre a ressurreição de Cristo, e hoje queria trazer um pouquinho mais para vocês sobre essa ressurreição e qual que é o impacto dela em nossa vida. Antes disso, sou o João Vitor, como o reverendo já falou, vim lá de Minas Gerais, antes de vir para cá, eu estava lá em Araxá, né, que fica pertinho de Patrocínio, onde a gente se conheceu. E agora estou aqui com mais essa jornada, vamos passar aqui esses 4 anos para formar, se Deus quiser, né, e começar aí de fato oficialmente como pastor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 20. Nós iremos ler dos versículos 19 até o 29. João, capítulo 20. Versículos 19 ao 29. Eu vou ler e os irmãos acompanham na Bíblia de vocês. João 20, do 19 ao 29, diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos parar aqui. Imagine com você aí, se você estivesse em alto mar e, de repente, começa a enfrentar ali aquela tempestade terrível, vem aquelas ondas gigantescas e você não sabe o que fazer, o seu barco começa a balançar ali, o vento cada vez mais feroz e parece que você vai afundar. De repente, você vê ali, chega o capitão do barco, aquele capitão experiente, aquele capitão que já passou por diversas tempestades e ele é conhecido por suas habilidades em lidar com essas tempestades. Como que você reagiria a essa situação? Certamente você ficaria mais tranquilo, você ficaria mais calmo, feliz e com esperança de que vai conseguir passar por essa tempestade. Mas, de repente, você está lá e o capitão some novamente. E o que aconteceria com cada um de nós neste barco? O medo viria. A desesperança tomaria conta de nós, porque nós não sabemos controlar esse barco. Vamos pôr aí um navio, né, em alto mar, e você começa a se desesperar, ficar desanimado, ficar triste, ficar angustiado, porque você não sabe o que fazer. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, é exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Eles passaram ali, quando Jesus começou o seu ministério, ele escolheu esses 12 discípulos e caminhou com esses 12 discípulos, ensinou várias coisas a esses discípulos, e esses discípulos, então, viveram ali uma boa parte da sua vida, né, alguns anos ali, ao lado de Jesus. Esses discípulos, eles entendiam que Jesus era o rei prometido. Esses discípulos entendiam que Jesus viria para libertar o povo da escravidão, para libertar Israel, para ser ali um povo novamente poderoso. E durante todo o seu ministério, os discípulos acompanhando Jesus, eles viram Jesus fazendo grandes obras. Durante todo o ministério, os discípulos eles viram ensinos extremamente valiosos de Jesus. Eles viram Jesus curando pessoas, viram cegos voltando a ver, pessoas que não andavam voltando a andar. Viu Jesus acalmando tempestades, fazendo com que a própria natureza obedecesse a sua voz. Os discípulos, eles vivenciaram coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Mas agora eles viram este rei, esse Deus Todo-Poderoso, ser morto. Eles viram esse rei poderoso ser sepultado e colocado ali
tampado com uma pedra enorme, né, que era impossível removê-la. Eles viram ali o fim da história de Jesus. E agora? O que aconteceria? O rei que veio para libertar o povo, o rei poderoso que faz a natureza obedecer à sua voz, o rei que traz vida, o rei que cura, o rei que faz ressuscitar outras pessoas. Agora este rei está morto, né? Este era o cenário do qual o texto que nós lemos. E quando nós olhamos, já se passaram ali 2 dias e nada de Jesus aparecer, nada de Jesus voltar, nada de algo extraordinário acontecer. Até que no 3º dia, Jesus apareceu para Maria. Nós lemos o texto na liturgia, né? Jesus fala, vai lá e conta para os apóstolos, conta para os outros. O que acontece? Lucas 24:11, ela vai lá, conta para os outros discípulos e diz o seguinte: tais palavras lhes pareciam um delírio e não acreditaram nela. Então, mesmo depois de anos caminhando com Jesus, mesmo depois de anos vivenciando toda aquela experiência com Jesus, os discípulos foram incrédulos. Eles ainda não tinham compreendido plenamente a obra do qual Jesus veio realizar. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Chegou a hora aqui dos discípulos serem transformados de fato. Chegou a hora dos discípulos entenderem completamente a obra da redenção. Chegou a hora dos discípulos serem transformados e serem beneficiados pela ressurreição de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Quais os benefícios da ressurreição para a sua vida hoje? Então, convido você a meditar comigo nesse texto. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para cá, nos versículos 19 ao 20, nós vemos que a ressurreição de Cristo, ela te dá a verdadeira alegria. Esse é o primeiro benefício do qual você pode desfrutar com a ressurreição de Cristo. Ela te dá a verdadeira alegria. Vamos ler de novo esses versículos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Provavelmente a maioria de vocês aqui frequentam todo domingo, talvez além do domingo também. E imagina que você vem todo domingo aqui, seu nome está lá registrado no hall de membros, você faz parte, você é membro dessa igreja, e de repente vem aqui algumas pessoas que estão perseguindo esta igreja e prende o reverendo Lucas, né? E aí passa algum tempo, você recebe a notícia que o reverendo Lucas foi morto. Prenderam, mataram, esquartejaram ele. Vamos piorar um pouquinho a história. E aí você foi embora para sua casa, você está lá e você vê no jornal que esses mesmas pessoas que estavam perseguindo, que perseguiram o reverendo Lucas, eles falaram que vão atrás de cada um que está lá registrado no hall de membros. O que vai acontecer com você? Certamente você vai ficar com medo. Certamente você vai, não sei, talvez viajar para longe, se trancar em casa, vai procurar um lugar para se esconder, porque você tem medo, você não sabe o que pode acontecer com vocês. É aquele momento em que o seu filho faz aquela gracinha dentro de casa e você, sua esposa ou marido, sorri, né, se alegra, aquilo lá não vai mais acontecer, porque você está preocupado. Você está com medo. Aquele jantar, almoço gostoso em família não vai acontecer porque você está preocupado, porque qualquer hora aquelas pessoas vão aparecer e vão te matar também. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Os discípulos estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus, o líder deles, havia sido morto, havia sido crucificado. Agora, eles viviam com Jesus. Eles eram aqueles que estavam ali e experimentaram as coisas maravilhosas de Jesus. A qualquer momento, poderiam chegar
e ir atrás deles. Eles estavam, como na ilustração inicial, sem o capitão, estavam perdidos. Mas aí é que está. Jesus já havia alertado que isso aconteceria. Jesus já havia falado que essas coisas aconteceriam. Isso não era surpresa para os discípulos, eles sabiam disso. Eles já tinham ouvido disso de Jesus. Jesus poderia ter chegado ali e repreendido todos eles. Jesus poderia chegar naquele momento e falar: seus incrédulos, seus miseráveis, vocês estão trancados, vocês estão fugindo, vocês estão aí paralisados, desesperados, mas eu já falei para vocês que isso aconteceria. Ou Jesus poderia chegar e falar: seus traidores, onde vocês estavam na hora que eu fui crucificado? Onde que vocês estavam no momento em que eu fui cuspido, que eu fui escarnecido? Eu não vi nenhum de vocês lá. Jesus poderia ter falado isso, mas Jesus, ele ressuscita, chega aos discípulos e o que ele diz? Paz seja convosco. E dizendo isso, Jesus mostrou a mão, mostrou o lado furado. E o que aconteceu com os discípulos? Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Jesus amava os seus discípulos. Em um dos cânticos nós vimos isso. Jesus amava, Jesus ama cada um de nós. Ele não veio com pedra, ele não veio com vingança. Jesus veio para restaurar os seus discípulos pecadores, os seus discípulos traidores. Então, ele veio para restaurar. E quando Jesus volta e tranquiliza os discípulos, eles se alegram pelo fato da ressurreição. Então, Jesus voltou, mostrou a mão, mostrou o lado ferido, e essas identificações, elas não serviam apenas para mostrar: sou eu, Jesus Cristo. Essas identificações serviam para mostrar o grande preço que Jesus pagou na cruz. Isso mostrava que aquelas eram as marcas da morte que Cristo pagou na cruz. Aquilo mostrava a redenção dos seus discípulos, aqueles que mereciam morrer, aqueles que mereciam ser castigados, aqueles que mereciam ser punidos por trair, por abandonar Jesus, por correr para longe de Jesus. Esses estavam diante agora do próprio Cristo, mostrando a eles a grande obra da redenção. Essas são as marcas que Jesus de fato morreu, mas são as marcas que de Cristo agora vive e não mais morto está. Então essa é a realidade da ressurreição. E quando nós somos confrontados pela realidade da ressurreição, pelo fato do que Cristo fez por nós, a nossa vida muda. A nossa vida, ela se transforma. Quando nós entendemos a grande obra da redenção feita ali na cruz, nós entendemos que a nossa vida não é mais a mesma. Nós fomos transformados por isso. Em João, capítulo 16, versículo 22, Jesus já havia avisado também. Isso tudo não está acontecendo de repente. Jesus já havia falado. Lá diz o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus cumpriu essa promessa. Jesus voltou, Jesus ressuscitou, e agora a alegria que ele traz ninguém pode te tirar. E aqui nós podemos meditar sobre como está a sua vida hoje, diante da realidade da ressurreição de Cristo Jesus. O que tem roubado a sua alegria? O que tem tirado a sua paz? O que tem perturbado o seu coração esta noite, esta semana, esse mês, esses dias? O que tem roubado a verdadeira alegria que Cristo nos traz na ressurreição, na obra da redenção? O que tem tirado as suas noites de sono ultimamente? Cristo não morreu à toa. Cristo, ele não foi cuspido à toa. Cristo não foi chicoteado à toa. Cristo não foi morto, humilhado à toa. Cristo, ele não foi desamparado pelo próprio Deus à toa. Cristo foi crucificado.
Cristo morreu para levar a sua dor. Cristo morreu para tirar o pesado fardo do pecado do qual você carrega. Cristo morreu para tirar aquilo que mais deve te perturbar, a condenação, a ira de Deus. Cristo morreu e quando ele ressuscitou, tudo isso ficou para trás. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós cada dia mais nos regozijarmos e glorificarmos a Deus. O pesado fardo do pecado ficou cravado na cruz de Cristo Jesus. Então, quando você é confrontado por esta realidade da ressurreição de Cristo Jesus, você experimenta os benefícios da verdadeira alegria, da verdadeira transformação que somente Deus, Jesus Cristo, pode te dar. E ele continua mostrando a realidade da ressurreição, e a ressurreição de Cristo, ela não te dá apenas alegria, ela não apenas transforma a sua vida, mas a ressurreição, ela te dá a verdadeira missão também. Você, uma vez que é confrontado pela realidade da ressurreição, você passa a ter uma missão. Olha só o que o versículo 21 ao 23 diz. Primeiro vamos ler o 21 apenas. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como vimos na introdução, o capitão chegou, né? Jesus, o grande capitão, voltou. E todos ali ficaram alegres. Todo o caos havia se transformado em paz. Toda a desesperança voltou a ter esperança com Cristo Jesus. Ali o cenário mudou. Não era mais aquele cenário de desespero, de não saber o que fazer. Agora eles tinham o mestre, eles tinham o capitão novamente. Então, uma vez que Jesus chega, coloca ordem ali na vida dos discípulos. Os discípulos são transformados e impactados por essa realidade. Agora é hora de agir. É hora de fazer acontecer. Que privilégio é esse? Se vocês pararem para pensar, os discípulos fizeram o quê? Os discípulos abandonaram Cristo Jesus. Os discípulos foram treinados ali durante todo o ministério de Jesus, mas na hora da crucificação todo mundo fugiu. Todo mundo não entendeu, todo mundo ficou desesperado sem saber o que estava acontecendo, sendo que eles foram ensinados. Mas aqui agora, Jesus chega e confia novamente a eles. Apesar de eles serem tão falhos, o Senhor lhe confiava novamente a sua palavra e a sua obra. Jesus novamente volta e transforma a vida daqueles discípulos e envia eles a uma nova missão. Usando novamente a introdução, o capitão ele coloca ordem no barco. No caso, na nossa vida perturbada, Jesus volta e coloca ordem. E agora ele passa uma missão. Aos discípulos ele diz, versículo 22 e 23, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Agora os discípulos eles são chamados para pregarem o Evangelho. Os discípulos eles são enviados aqui para pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Jesus dá essa missão aos discípulos. Os discípulos eles não ofereceriam aqui perdão, né? Eles não seriam eles que perdoariam os pecados, mas eles ofereceriam o perdão com base no Evangelho de Cristo Jesus, com base naquilo que Cristo fez por cada um, com base na mensagem reveladora de Cristo Jesus. Se os pecadores se arrependessem, o que aconteceria? Eles seriam perdoados, seus pecados seriam jogados na cruz e seriam pagos lá na cruz. Eles seriam também iguais aos discípulos, transformados pelo fato da ressurreição de Cristo Jesus. Mas olha só, quando nós olhamos para o texto, em nenhum momento fala que o mundo ali, o contexto deles mudou. Em nenhum momento fala que os judeus pararam de perseguir
os discípulos de Jesus. Mas o que havia mudado? Pelo contrário, a perseguição só estava aumentando cada vez mais. E o que mudou agora? O que fez com que os discípulos saíssem e começassem a pregar o Evangelho? Mudou o coração de cada um deles. Jesus transformou os seus corações. Houve uma transformação que somente o Cristo ressurreto poderia fazer. E quando nós olhamos aqui para o texto, Jesus ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O que mudou agora é que eles tinham ali com eles aqueles que dá a vida. Eles tinham com eles aquele que ensina, aquele que consola, aquele que guia, aquele que direciona os seus passos e os seus caminhos. Eles tinham com eles agora a vida, o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esse sopro de Deus era associado à criação. Lá em Gênesis 2:7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas aqui eles não estão sendo criados novamente. Os discípulos não estão sendo novamente formados aqui, mas os discípulos, eles estão sendo transformados. Os discípulos estão tendo aqui uma mudança de vida. Os discípulos estão tendo uma nova vida espiritual, guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Nunca mais aqueles discípulos seriam o mesmo depois desta realidade. Eu queria ler com vocês, desculpa por ser um pouquinho grande esse texto, mas eu não me contive e eu vou trazer para vocês. É um livro que chama Vale das Visões, são orações dos puritanos, e lá na página 108, se vocês quiserem esse livro depois, vocês vão ver. Diz o seguinte: ó Senhor, maravilho-me porque tivesse de encarnar, ser crucificado, morto e sepultado. O sepulcro me traz essa admiração adoradora, pois ele está vazio e ressuscitastes. Dá-me morrer contigo, para que eu possa ressuscitar para uma vida nova. Pois quero estar tão morto e sepultado para o pecado, para o meu ego e para o mundo, que eu não consiga ouvir a voz do tentador e possa escapar das suas luxúrias. Ó Senhor, há muito mal em mim, crucifica-o. Há muita carnalidade em mim, mortifica, purifica-me do egoísmo, do temor de homens, de amar a aprovação. Deixa-me considerar minha velha vida como morta por causa da crucificação, nunca a alimentar como se viva ainda fosse. Concede-me permanecer como o meu Salvador em sua morte, estar satisfeito em ser rejeitado, estar disposto a aceitar verdades impopulares, a sustentar firme até a morte ensinos que são desprezados. Ajuda-me a ser resoluto e a estar radicado em Cristo. Só mais um pedacinho, a parte mais importante aqui, diz o seguinte: não permitas jamais que eu deixe o caminho da obediência à tua vontade. Fortalece-me para as batalhas por vir. Dá-me coragem para todas as provações e graça para todas as alegrias. Ajuda-me a ser santo, feliz, livre de todo desejo pecaminoso, de tudo que é contrário à tua mente. Conceda-me mais e mais da vida ressurreta, que ela me governe, que eu possa andar em seu poder e ser fortalecido por sua influência. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus, ela não é apenas um evento histórico. Ela não é alguma coisa que aconteceu no passado e ficou para trás. A ressurreição de Cristo é o ponto de partida da nossa missão de vida. A ressurreição de Cristo, uma vez que nós somos confrontados por ela, nós não podemos mais permanecer os mesmos. Nós não podemos mais agir como antes. Os discípulos, eles também foram chamados a levantar e agir. Os discípulos também foram transformados ali pelo fato da ressurreição de Cristo.
E Cristo não apenas deu uma nova vida a cada um desses discípulos, a cada um de nós aqui presentes, mas também deu uma nova missão. Assim como ele foi enviado pelo Pai, ele agora envia os discípulos para viver essa missão. Nós hoje somos representantes de Cristo Jesus neste mundo. Cristo pagou o preço e agora nós estamos unidos com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos deixar de lado qualquer medo, qualquer hesitação, qualquer desespero, qualquer desesperança, qualquer egoísmo, qualquer vida passada, vida velha, antes de Cristo Jesus para trás. E que nós possamos, assim como o puritano na oração diz, concede-me mais e mais a vida ressurreta. O que seria isso? Que ela me governe, a vida que Cristo me deu. Que ela me governe, que eu possa andar em seu poder, que eu possa ser fortalecido por sua influência. Então, que nós possamos cada vez mais e mais deixarmos, usando a ilustração do texto, de ficar trancados no nosso medo, no nosso desespero, nas nossas angústias, e que possamos viver a missão de Cristo neste mundo, pregando o Evangelho e vivendo uma vida em santidade. E em terceiro lugar e último, a ressurreição de Cristo, ela te dá também a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela vem a partir da ressurreição de Cristo. Como o reverendo Lucas no início falou, se não fosse a ressurreição, ele lendo o texto, de nada valeria a sua fé, de nada valeria o seu pedido de perdão, de nada valeria a sua missão, a sua alegria, ela seria só passageira, não teria utilidade nenhuma. E olha só, quando Tomé é confrontado com isso, versículo 24 e 25 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, Tomé, aquela pessoa que perdeu a bênção ali, agora não quer acreditar, né? Mas Tomé ele era considerado um dos seguidores leais de Cristo Jesus. Não era um discípulo que não acreditava, não era um discípulo que não cria na obra de Cristo Jesus. Ele era considerado um dos discípulos mais leais a Cristo. E quando os outros discípulos foram até ele se negou a acreditar. Ele ainda estava em sua incredulidade. Aliás, Jesus tinha sido morto, ele tinha sido sepultado, ele viu isso. Todo mundo sabia disso. E já tinha se passado ali alguns dias e nada disso. No caso aqui, 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé. Mas olha só, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Tomé fazendo o quê? Exigências para Cristo Jesus. E quantas vezes nós não agimos igual Tomé? Quantas vezes nós não queremos exigir algo de Cristo, exigir algo de Deus? Quando nós olhamos aqui, Tomé diz: se eu não vir as suas mãos, se eu ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum eu acreditarei. Ou seja, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, isso eu não vou acreditar, né? E quantas vezes nós agimos assim de forma consciente ou inconsciente diante de Deus, né? Por exemplo, um exemplo clássico disso é o jejum. Quantos já não fizeram o jejum falando: ó, Deus, eu vou fazer isso, vou jejuar assim, assim, assado, vou ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola, né? Acha que serve, e aí depois disso o Senhor faz isso, beleza? É isso que muitas pessoas fazem, exigir algo de Deus. Então eu vou fazer isso, só que o Senhor tem que fazer assim, né? Ou quantas vezes nós agimos como Tomé também, sendo incrédulo, quando há alguma coisa difícil a ser realizada, e nós queremos dar o nosso jeitinho, não importa se temos que burlar a lei ou não, porque nós não cremos que Jesus pode fazer isso, que Deus pode fazer isso. Quantas vezes
em momentos de turbulências, nós não agimos com fé diante delas. Nós esperamos acontecer para crer. O reverendo falou sobre a oferta, né? É um momento de fé. Não espera arrumar a oferta para construir o templo. Vamos lá, vamos começar, vamos ajuntar, vamos fazer acontecer. Era isso que estava acontecendo com Tomé. Se isso não acontecer, de modo nenhum acreditarei. Mas aí Jesus chega e Jesus não precisava fazer isso. Jesus não precisava amar tanto Tomé desse jeito. Tomé querendo ser o Senhor ali e exigir algo do Senhor, mas Jesus vem com misericórdia. E olha só, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A terceira vez já que Jesus chega e diz: paz seja convosco. E agora nota que Jesus faz, para cada exigência aqui de Tomé, Jesus faz o quê? Versículo 27. Põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também aqui a mão e ponha no meu lado. Ele vai e ainda age com misericórdia diante de Tomé. E aí que no versículo final diz: não sejas incrédulos, mas crente. Meus irmãos, Cristo não tinha a obrigação de fazer isso com Tomé. Cristo nem sempre vai fazer isso conosco. Nem sempre Ele vai agir assim conosco. Nem sempre Ele vai satisfazer as suas exigências para que você acredite ou creia no que pode acontecer. E aqui Cristo agiu com um grande amor e misericórdia para transformar a vida de mais uns dos seus discípulos. Essa é a realidade da ressurreição. Quando Tomé foi confrontado aqui com a ressurreição, o seu coração foi transformado e quebrantado, e ele passou a crer. E aí no versículo 28 ele responde: Senhor meu, Deus meu. Olha que bonito o que Cristo faz na vida de Tomé. Tomé antes agia como Senhor. Se eu. Agora é o quê? Senhor meu, Deus meu. O que mudou na vida de Tomé? O que aconteceu com Tomé depois que ele foi confrontado? Ele se colocou no lugar dele, no lugar de servo, num lugar de submisso, e agora ele tem a plena convicção do Senhor dos senhores, o Deus ressurreto. Não havia nada de errado nas confissões de Tomé aqui, Senhor meu e Deus meu, mas havia algo de errado com o modo do qual ele chegou a essa fé. Por isso que Calvino diz certa vez: a fé não pode fluir de um conhecimento meramente experimental dos eventos, mas ela deve extrair sua origem da palavra de Deus. Era isso que deveria ter acontecido com Tomé, e é isso que deve acontecer com a gente. Tudo bem nós termos dúvidas, mas nós não podemos jamais sermos incrédulos. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hoje nós vivemos em um mundo que não vamos ver mais Jesus mostrando a mão dele e o lado perfurado. Não espere ver Jesus hoje em dia, fisicamente. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós somos exortados a ter uma fé mais que boa, no caso aqui, a fé excelente, mais ainda que excelente. Então, a fé que resulta do ver, ela é boa. É o caso de Tomé. Mas a fé que resulta do ouvir apenas é mais que excelente. Essa é a lição clara de toda a Escritura. E hoje nós fazemos parte deste grupo, que apenas ouvimos e não vemos. Você nunca, não vou dizer nunca, mas você não vai ver Jesus Cristo na sua frente mostrando a sua mão e o lado furado. E o que esse texto todo traz para nós, e a grande lição de Tomé traz para nós hoje em dia?
Haverá momentos na sua vida que você terá muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, desesperos, medo. Muitas coisas poderão acontecer do jeito que você não queria que acontecesse. Você fez esse plano, aconteceu tudo ao contrário e só desandou ladeira abaixo. E essas dúvidas, elas poderão surgir, e neste momento, o que você precisa ter em mente? Que o capitão está com você. Que o capitão nunca mais abandonará o barco. Que o capitão nunca mais irá te deixar sozinho. Na verdade, Deus, em Cristo Jesus, nunca te deixou sozinho. O capitão da nossa ilustração inicial, esse sim, ele é falho, ele abandona, ele deixa. Mas o nosso verdadeiro capitão, Jesus Cristo, o nosso mestre, esse nunca te abandonará. O Cristo que morreu, esse Cristo ressuscitou. E hoje ele vive em todo lugar. Hoje ele vive juntamente com cada um de nós, onde nós estivermos. Mas isso só acontece porque este Cristo Jesus, ele vive. E hoje ele está juntamente ao lado de Deus Pai, reinando e intercedendo por cada um de nós. Então, quando você tiver medo e o desespero, a desesperança, a turbulência estiver te afetando, a tristeza no coração apertar, lembre-se sempre disso. Cristo está com você. E a realidade da ressurreição, ela é transformadora, porque ela traz essa realidade para a nossa vida. Você não mais está sozinho, você não mais está perdido, mas você está com um Cristo que hoje vive e está juntamente contigo. Ela também, quando nós olhamos para essa realidade do desespero, das dificuldades da vida, nós podemos ver que Cristo, ele não apenas morreu, mas Cristo, ele experimentou o que você experimenta hoje. Cristo experimentou a tristeza, Cristo experimentou a solidão, Cristo experimentou a angústia, Cristo experimentou o sofrimento, dor, Cristo experimentou a morte, qual a maioria de nós talvez iremos experimentar também. Mas, apesar de tudo isso, Cristo venceu. Cristo deixou tudo isso para trás, na cruz. Cristo deixou todo esse fardo pesado na cruz, para hoje nos dar condições necessárias para lutarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias. Além disso, lembre-se também que a sua missão neste mundo não é simplesmente ter uma vida boa. Nenhum dos discípulos tiveram, todos eles morreram, e foram mortes de perseguições. Mas a sua missão, ela é o quê? Ela é dar o bom testemunho do que Cristo fez por você. Dar o bom testemunho da transformação que Cristo fez em você através da ressurreição. A sua missão é, antes de tudo, glorificar o Deus soberano. Então lembre-se de que aconteça o que acontecer, Deus é maior que as suas perguntas, Deus é maior que o seu sofrimento, Deus é maior que o seu desespero, Deus é maior que o seu medo, Deus é maior do que qualquer coisa que possa acontecer na sua vida. Por isso, descanse na obra de Deus, esta obra maior, que é Jesus vir a este mundo, experimentar tudo o que experimentamos, morrer, ressuscitar, para você hoje poder desfrutar e colher desses benefícios. Se alegre em Cristo Jesus, se mantenha a sua esperança em Cristo Jesus, cumpra com a sua missão de vida, olhando para Cristo Jesus que hoje vive. Esteja sempre com a sua fé baseada em Cristo Jesus. Então, que hoje nós possamos voltar para os nossos lares e desfrutar do privilégio que é fazer parte de um povo que hoje vive com Cristo Jesus. Amém. Convido o reverendo a orar para nós.